porque Jesus está voltando. Ele virá e não tardará, porque aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Guerras, pestes, terremotos em vários lugares. Agora recentemente no Haiti, terremoto que matou muitas e muitas pessoas. Orem pelo Haiti, ore pelo Talibã, que tem enfrentado ali naquele lugar uma grande luta. Ore pelos afegãos que estão desesperados. Meus queridos e amados irmãos, João capítulo 3, versículo 14, quem encontrou diga: eu vou morar no céu. Quem vai morar no céu aí? Então vamos dizer: eu vou morar no céu. Está fraco, eu vou. Irmão, para morar no céu, até para morar lá tem que ter certeza, tem que ter convicção, até não falar, eu vou morar no céu. Agora diz o versículo 14 de João 3: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Senhor Deus e eterno Pai, nós oramos e nos colocamos diante de Ti mais uma vez, e que o Senhor possa falar ao profundo do nosso coração, através desta palavra, e que o Senhor possa alcançar o mais vil pecador através dessa mensagem, e que o Senhor traga esperança e força àquele que está desanimado, e levanta um povo forte, revestido do seu poder, em nome de Jesus. Meus queridos e amados irmãos, igreja de Cristo, quando eu vejo essa mensagem, eu lembro e imagino que esses foram os dias mais importantes, mais agraciados da história, porque aqui nós vemos Jesus Cristo em carne, habitando entre os homens e operando grandes maravilhas através do seu ministério. É importante e é interessante nós entendermos que a Bíblia fala no versículo aqui que Jesus vai visitar Nicodemos, vai ter com Jesus de noite e vai lhe fazer perguntas, e no final quem fica surpreendido e preso nas próprias perguntas é Nicodemos, porque Jesus vai falar acerca do novo nascimento, e ele fica perguntando: mas como pode um homem velho nascer de novo? Será que essa pessoa tornará o ventre materno? Jesus disse: não estou falando desse tipo de nascimento, porque o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. E o que eu quero que você entenda, que essa geração que estamos vivendo hoje, no século de uma tecnologia avançada, é o povo que precisa se relacionar com Jesus e se entregar a Ele, para que haja esse novo nascimento, porque muitos se encontram mortos nos seus delitos de pecado, e o mundo está indo de mal a pior. A gente olha e vê, se você assiste uma reportagem na televisão, você fica abismado com tanta crueldade, com tanta violência, com tanta discriminação, com tanta revolução que está acontecendo no Brasil e no mundo. Meus irmãos, é tempo da igreja despertar, é tempo da igreja se acordar, porque Jesus está às portas. Se nós olharmos e vermos a história que Jesus está falando, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus veio trazer esperança onde não havia. Jesus veio trazer vida onde estava a morte.
Jesus veio trazer cura onde havia enfermidade. Jesus veio a trazer acalento aonde não havia mais alegria em muitos corações. Agora, observando a atualidade que nós estamos vivendo, hoje nós estamos num tempo pior do que o tempo de Noé. Se nós olharmos o patriarca Noé, Deus usando ele, dizendo que ele ainda era justo no meio de um povo corrompido, e ele ali vai fazer uma arca num período de 120 anos, e a nação, aquele povo daquela época, se perderam por causa do pecado e da desobediência a Deus. E hoje, muitas pessoas estão vivendo assim, muitas pessoas estão dando prioridade aos pecados. Muitas pessoas estão abraçando ao pecado, estão convivendo com o pecado, e estão até falando de Deus, mas na verdade o coração está distante do Senhor. Não há relacionamento, não há vida, não há esperança para essas pessoas mais. É uma geração fraca, sem força para vencer, por causa do pecado. E muitos têm buscado a esperança em muitas coisas, em governos, e governo não vai mudar a situação da humanidade. Entra presidente, sai presidente e nada muda. Sabe por quê? Porque só um tem o poder de trazer vida, e vida com abundância à humanidade. O nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Não adianta tentarmos inventarmos, criarmos situações, não adianta querermos enganarmos a nós mesmos, porque Jesus te conhece. Jesus sabe da tua dor. Muitas das vezes a gente vai fazendo muito teatro, nós vamos pregando muita coisa que nós não estamos vivendo. Sabe por quê? Porque é algo que se tornou formal demais, e nós aprendemos que nós temos que falar bonito, nós temos que entregar uma mensagem que vai massagear o ego das pessoas, e na verdade não é isso que Deus quer. Deus quer que cada um de nós sejamos verdadeiros e possamos gritar diante de Deus e dizer: Pai, tem misericórdia da minha vida e me ajuda, porque eu preciso melhorar. Mas a Bíblia vai dizer em Coríntios que se o homem julgasse a si mesmo, ele não seria julgado. Você já imaginou aqui, cada um que nós perguntarmos aqui, quem está me assistindo, você vai morar no céu? Vou. Mas quem determina quem vai morar no céu é Deus. Quem determina quem vai entrar na glória é Deus, porque é Ele que sabe quem está em santidade e quem não está. Era o que Nicodemos dizia, era mestre em Israel, e ele chega até Jesus empolgado, e Jesus diz para ele: é necessário nascer de novo. Estava distante de Deus. Não adianta conhecer a Bíblia, não adianta conhecer e pertencer a igrejas, se não houver convenção verdadeira em nossos corações, nós vamos perecer quando a trombeta soar. Ore pelo povo que está sofrendo no Haiti. Quantas pessoas morreram por causa de um terremoto na magnitude de 7,2, que vem destruindo tudo? Tinham perdido um presidente há pouco tempo, agora vem mais uma calamidade dessa. E antes perderam cerca de 300 mil pessoas. Desastre em cima de desastre. E nós precisamos orar também, porque o Talibã tomou a capital de Cabul. Ore pelo povo que está precisando de ajuda. Ore pelo Afeganistão, que estão desesperados para sair daquele lugar, e alguns até estão subindo em aviões e caindo, porque não há espaço para transportar tantas pessoas. Mas o que é isso? É uma revolução que está acontecendo na terra. Pessoas estão morrendo, pessoas estão loucas, correndo de um lado para o outro, sem saber o que fazer. Mas o que é isso? É o pecado. Há tantas enfermidades na face da terra.
A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Nunca se viu tantas pessoas doentes, enfermas, como nos dias de hoje. E o que é isso? Isso é o pecado que está alastrado na terra. As pessoas não estão mais preocupadas com pecar, com participar do pecado, com continuar fazendo e cometendo o pecado, mas só que a conta chega. A humanidade não foi feita para viver desse jeito, mas por causa da queda do homem lá no paraíso, o pecado passou a reinar e existir entre os homens, de forma que todos que tentaram uma perfeição fracassaram. E a Bíblia diz que não há um justo sequer. Mas nós aprendemos aqui que o santo não é quem não erra, mas é quem se justifica diante de Deus todos os dias. Ser santo é você estar se justificando diante de Deus todos os dias em arrependimento e dizendo: me perdoa. O que esta geração, o que esse mundo precisa é se arrepender dos pecados e se humilhar diante da presença de Deus, para que possam receber lá do alto a cura que tantos precisam. Jovens morrendo nas drogas, na prostituição, por causa do pecado. Não querem saber de Deus, senhoras, senhores, obreiros, crentes morrendo todos os dias. Não, mas será que tudo é o pecado? Não é isso. Mas muitas das coisas que está acontecendo na terra é por causa do pecado e o afastamento do homem de Deus. Lembra de Sodoma e Gomorra? Como é que aquele povo estava vivendo? O pecado havia se alastrado e já cheirava mal as narinas de Deus. E Deus vai destruir Sodoma e Gomorra e vai determinar que aqueles que quisessem se salvar, que se arrependessem e voltassem depressa. E alguns ali se salvaram. Mas a mulher de Ló ainda olhou para trás e se tornou uma estátua de sal. E tem muitas pessoas hoje assim. A salvação é só por meio de Jesus Cristo, e muitos estão se apegando ao materialismo, muitos estão pegando a vida, nessa vida que é passageira, e está esquecendo de ofertar, de renunciar e de adorar quem merece ser glorificado e exaltado. Num culto como esse, nós poderíamos estar aqui repleto de pessoas, aonde não caberia mais as pessoas, mas as pessoas estão fazendo projetos longos. Mas uma coisa eu tenho para te falar nessa noite: ei, não se engane, Jesus está às portas, Ele vem buscar a igreja do Senhor, e só vai prevalecer crente que é lavado e remido pelo sangue de Jesus, fica na presença de Deus. Tanta crueldade, o mundo está vivendo uma revolução, tantas coisas estão acontecendo no mundo, e o mundo está enfermo. Nunca se viu tantas doenças como nos dias atuais. Tantas pessoas cancerosas, tantas pessoas com pestes que não sabem nem descobrir ainda, não descobriram o nome da enfermidade. Veja esse coronavírus que tem feito na face da terra, e mesmo assim, com todas as mortes que já morreram, o povo ainda está com o coração endurecido. O povo ainda está andando diante dessa grande realidade distante de Deus. Meu Deus, o que é que está acontecendo? Eu imaginava, pastor Jefferson, que depois da pandemia as igrejas não ia caber o povo. Eu imaginava, porque você olhava no rosto de alguém, alguém dizia assim: meu Deus, que quantas oportunidades nós tivemos, nos dá a oportunidade de poder voltar a te adorar na tua casa. Quando houve o cancelamento de todos os cultos, eu imaginava que quando as portas da igreja fossem liberadas para o público participar, as igrejas lotariam, mas não, parece que o povo se perdeu durante o tempo de pandemia, e muitos nem conseguiram voltar mais para a casa de Deus, estão perdidos lá fora, no mundo, no pecado, e fazendo tudo aquilo que o diabo gosta que o homem e a humanidade venham a fazer, e se esquecendo de Deus. Mas ainda dá tempo para se arrepender. As enfermidades, os males que estão sobre a terra é por causa do pecado.
A desobediência tomou conta da vida de muita gente. As pessoas falam em Deus e não obedecem a palavra de Deus. Eu posso estar falando aqui, você me ouvir e não fazer o que eu estou falando. Sabe o que é isso? Desobediência. Era bom se o que se pregasse aqui nós vivêssemos. Talvez você até dá um glória, até concorda, mas você não pratica aquilo que está sendo pregado, isso não vira nada. Vamos continuar fracos, enfermos e sem força. Vamos continuar caxingando e precisando ser arrastados. Vamos continuar fazendo a obra de Deus como que fosse um peso maior do mundo. Sabe por quê? O mal ainda precisa ser repreendido das nossas vidas. Nós precisamos não dar mais legalidade para o inimigo, mas sim dar ocasião para que o Espírito Santo de Deus traga renovo, traga graça, traga libertação, traga força. Mas infelizmente a realidade da atualidade que nós estamos vivendo, o mundo está perdido em busca de uma solução e não estão conseguindo encontrar. Aí a palavra vai dizer, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado para todo aquele que nele crê. Olha, todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Moisés foi um grande líder que foi levantado e uma grande responsabilidade de conduzir o povo do Egito à terra prometida. Um percurso que se daria para fazer em 40 dias, por causa da desobediência, por causa do pecado, por causa da ingratidão, se tornou em 40 anos. Muitas das vezes o homem mais manso, porque a Bíblia relata e diz que nunca houve um líder tão manso como Moisés. Mas chegou o momento que ele feriu a rocha, por causa da desobediência do povo. Enquanto ele orava no Monte Sinai, em busca das leis de Deus, o povo corrompia com um Deus estranho, um bezerro de ouro. Isso lhe fez ele, quando descer, quebrar as tábuas da lei, por tristezas e angústia. É isso que está acontecendo. Imagina agora a igreja do Senhor e você que está me assistindo, se naquele tempo o povo estava rebelde, o povo estava em desobediência. Imagina na realidade dos dias de hoje, onde as pessoas não submetem mais à liderança, onde as pessoas não estão mais preocupadas com o rumo e a direção que as lideranças estão lhe passando através da palavra de Deus. É tempo de acordarmos, é tempo de despertarmos, porque a trombeta vai soar. E o próprio Moisés teve dificuldade de conduzir aquele povo, e o povo vai reclamar. Missionário Reginaldo, o povo vai murmurar e vai dizer: é só Moisés que manda, é só Moisés que faz isso. E criaram-se rebeliões entre os povos, Corá, Dotã, Abirão. A terra se abriu, eles foram engolidos no meio do caminho rumo à terra prometida. Por causa de quê? Por causa do pecado e da desobediência. E Jesus está dizendo: é preciso nascer de novo. Difícil não foi tirar eles do Egito, mas tirar o Egito de dentro deles. Porque a todo instante ele dizia: lá nós tínhamos pepinos, lá nós tínhamos comida, lá nós tínhamos abastança, e aqui morremos de fome. Tem muita gente mesmo dentro da igreja, mas não conseguiu, aleluia, a deixar o mundo. Porque o Egito representa o mundo na atualidade de hoje. Pessoas estão aqui, mas estão com o pensamento lá. Estão pensando: quando terminar eu vou fazer isso ou aquilo. Você que me assiste, em nome de Jesus Cristo, liga o seu pensamento, se conecte na videira, porque Jesus vai voltar. E a desobediência era tão grande que Deus vai irar. Deus agora vai enviar serpentes ardentes entre o povo, e aquela serpente mordia as pessoas, e as pessoas eram mortas. Olha aí. Então eles vão ver multidões de pessoas morrendo por causa de quê, Jefferson? Por causa do pecado, por causa da desobediência.
E por que que as pessoas hoje estão morrendo, estão enfermas, estão sofrendo e nada dá certo? É por causa da desobediência. A palavra está sendo pregada, o evangelho está sendo anunciado, mas ninguém quer orar, ninguém quer jejuar, ninguém quer pagar um preço, ninguém quer ler a Bíblia, ninguém mais quer fazer a obra de Deus como ela deve ser feita, e isso está chegando um limite diante de Deus. Então o mundo está numa revolução, peste, fome, guerra, terremoto em vários lugares, pessoas morrendo, pessoas se acabando, vidas sendo destruídas em todos os âmbitos, em todas as formas, e ninguém quer acordar para a realidade, ninguém quer acordar para a verdade do que está acontecendo. Ei, acorda, Jesus está voltando. Filhos desobedientes aos pais, pais que matam filho. Estava vendo uma reportagem agora, alguém que matou uma pessoa, enterrou no chão da cozinha aqui em Brasília, e eles estavam cavando para encontrar ali as ossadas. O que é isso? É o pecado que tem superabundado na terra, e o povo continua no pecado. O povo, mesmo dizendo muito servir a Deus, ainda continuam praticando o pecado. E então Deus envia a serpente e o povo começa a morrer. E o povo olha e vai vendo a multidão de pessoas mortas. Aí eles pegam e dizem: e agora? Vamos até Moisés. E eles reconhecem, porque Deus muitas das vezes permite situações e tragédias para que muitos possam adorar a Deus e ser salvos. Então eles vão até Moisés e dizem: Moisés, ora a Deus para que Deus tire esse mal do nosso meio. Nos ajuda, Moisés, ora a Deus. E a Bíblia diz que Deus vai orientar que Moisés fizesse uma serpente e colocasse numa haste, de forma que aonde a pessoa fosse mordida, ela corria rapidamente e se apresentava diante daquela haste. E quando ela apresentava e via a haste, ela não morria, ela era curada na hora. E assim todos faziam. Um estava no norte, outro estava no sul, outros estavam mais distante. Quando a serpente acometia alguém, eles corria, e de repente, quando eles olhavam para a serpente já para morrer, eles eram sarados e curados na hora. É por isso que Jesus disse: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus Cristo é a solução da humanidade. Jesus Cristo é a solução para o Haiti. Jesus Cristo é a solução para a China. Jesus Cristo é a solução para o mundo. E muitos não querem dar o braço a torcer. Jesus Cristo é a solução da igreja apostata, e ela não quer reconhecer. Só Jesus pode trazer a verdadeira felicidade. Só Jesus pode trazer a vida que ele apresentou para Nicodemos naquela noite, e ele pôde refletir e dizer: verdadeiramente eu só ouvia falar de ti, mas agora estou sentindo a gloriosa presença do Senhor. Se alguém diz que vai morar no céu, diga com convicção. Se alguém vai dar um glória, dá um glória de todo o coração, de toda a alma. Se alguém vem para adorar, adora de verdade, porque nós não estamos diante de um Deus morto, de uma estátua. Não, nós estamos diante daquele que tudo vê, daquele que tudo pode, daquele que tudo realiza, daquele que abre porta onde está a porta fechada, daquele que abre porta dentro de outra porta, daquele que faz aleluia das enfermidades desaparecer e o milagre acontecer sobre as nossas vidas. E ele está aqui nessa noite dizendo que aquilo que é limite para você, aquilo que é ponta final para você, para Deus não é. Deus vai prosseguir a tua história, mas ele diz: olhai-vos para mim. As pessoas estão cansando de servir a Deus por causa de tantos escândalos que há entre os evangélicos, e em todas as religiões há escândalo, sim. Mas você não pode se igualar às pessoas que já apostataram na fé, não.
Você tem que prosseguir para o alvo até o fim. Olhai para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo Nazareno. Não tire os olhos de Jesus, porque quem olha e vê Jesus é curado. Quem olha para Jesus tem vida. Quem olha para Jesus é abençoado. Imagina que o povo corre, mesmo sendo acometido pela serpente. Quando olham para a serpente de bronze, eles eram curados, e Jesus é a nossa esperança, a nossa solução. Está sofrendo, está enfermo, está doente, está no pecado, caiu, não tem força para se levantar. Olha para Jesus nessa noite, e você terá vida, e vida com abundância. Vitória vai chegar na tua casa, vitória vai chegar no teu ministério, vitória vai chegar na tua vida. Ei, esse demônio não vai permanecer na tua casa, esse espírito maligno não pode permanecer lá. Mas se você fazer o que o inimigo quer, ele vai continuar lá dentro. Mas você tem que confrontar o inimigo. E como que eu vou confrontar? Orando, jejuando, dando glória a Deus. Não resista a Deus, resista ao inimigo e sujeita-se a Deus, e o diabo vai fugir, vai embora, e você vai cantar o hino da vitória. O mundo, o país, o Brasil e o mundo precisa se humilhar diante das mãos potentes de Deus, porque assim haverá esperança para todos. E nós precisamos nos humilhar nessa noite diante do Senhor. Mais uma vez aqui, fica de pé nessa noite. E nessa noite eu quero te convidar a falar com Deus. Eu quero te convidar nesse momento a se colocar diante do Senhor e dizer: Senhor, até quando eu vou ser igual às outras pessoas? Eu não estou falando igual aqui, porque diante de Deus somos todos iguais, mas até quando nós vamos ser Maria vai com as outras, que alguém fala uma coisa e a gente segue aquilo que eles estão falando? Aonde está a nossa personalidade com Deus? Se o meu pai morreu distante do Senhor, não é por isso que eu vou morrer. Se alguém não quer Jesus, não é por isso que eu vou querer. Se alguém sofreu desastre e perdeu a fé e não quer mais Jesus, não é isso que vai ser para mim e para ti. Nós precisamos continuar acreditando e dizendo: eu vou vencer. Deus te chamou para dar certo. Deus te chamou para te entregar as riquezas dessa vida nas tuas mãos. Deus te chamou para derramar, aleluia, sobre ti o óleo, o azeite precioso que desce da glória, que desce do céu. Deus te chamou para ser cheio, ser cheia do Espírito Santo. Ei, em meio a uma geração corrompida, em meio a uma geração enferma, Deus precisa de Elias, Deus precisa de Eliseus, Deus precisa de Moisés, Deus precisa de Daniel, Deus precisa de Sadraques, Mesaques e Abidnego na face da terra. Deus precisa de homens e mulheres cheios do Espírito Santo para fazer a diferença. E nessa noite eu quero te convidar, junto comigo aqui, fazer um clamor ao nosso Deus pelo nosso país e pelo mundo, e que nós entremos na vontade e no querer de Deus, e que nós venhamos tirar toda a reserva. Tira a reserva agora, tira essa reserva. Ei, talvez você veio até bonito para o culto e está dizendo: eu não vou mexer muito para bagunçar o cabelo ou para borrar essa maquiagem. Ei, em nome de Jesus, quebra o protocolo agora, adora o nome do Senhor e diga: Senhor, essa noite eu quero ser tocada neste culto de libertação. Eu quero sair daqui cheia, eu quero sair daqui cheio do poder do sobrenatural de Deus. Deus vai te encher, Deus vai fazer essa obra. Então você tem 1 minuto para adorar. Oh, aleluia! Bendito seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor. Quem veio adorar nesse culto de quinta-feira, culto de libertação na Assembleia de Deus Ebenezer, Jesus está liberando do céu a vitória. Sabe por que nada dá certo? É porque a vida ainda está torta. Sabe por que nada acontece? É porque ainda tem brecha.
Quer ser crente relaxado, quer ser crente servindo a Deus de qualquer jeito, quer achar que Deus vai nessa conversa fiada? Vai não. Deus só vai habitar onde há verdade, Deus só vai operar onde há realidade e vida no altar. E o Senhor nessa noite está dizendo: enchei-vos não do vinho que há brigas e contenda, não se embriagais com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Quem é casa de Deus dá glória. Quem quer casa de Deus e veio para receber, glorifica, exalta o nome do Senhor, porque a casa vai ser cheia do poder de Deus, poder do altar que desce do alto. Alaramandagassúria, Rimandagassúria Biandarabanaia. Sinta a presença de Deus. Sinta a presença de Deus. Ei, larga de ser covarde. Larga de ser medroso e medrosa. Quando fazia lá no mundo, pulava quase 2 metros de altura. Quando alguém dizia: vamos fazer isso, eu sou o primeiro. E agora na casa de Deus quer se acovardar, quer usar pretexto dizendo que está desanimado por causa disso ou daquilo. Ei, vigia, seja um crente repleto da glória de Deus e busca a presença do Senhor. Não dá mais tempo para viver o lero-lero. Não dá mais tempo de viver de mimimi. Não dá mais tempo de viver de cara feia. Não dá mais tempo de ser indiferente no meio dos outros. É tempo de adorar. É tempo de buscar. É tempo de ser cheio do Espírito Santo. Eu estou sentindo a graça dele aqui mais uma vez nessa noite. E ele está dizendo ao meu coração que é tempo de renovo. É tempo de renovo. Ele vai renovar aquele que busca, aquele que crê. Aquele que crê, levanta as mãos para cima agora. Aquele que crê que ele ainda opera o sobrenatural, levanta as 2 mãos para cima. Só quem crê, em nome de Jesus Cristo. Eu não quero saber como é que está a tua realidade hoje, agora. Eu quero que você, aleluia, em nome de Jesus, seja tocado em nome de Jesus por ele agora. E esse mal, essa realidade maligna, esse mal, essa ladainha do inferno que tem assolado a tua vida, vai sair agora, e o poder de Deus vai libertar. Há poder no sangue, no nome de Jesus. Seja curado, seja curada, seja liberto, seja transformada, seja cheio do poder de Deus e receba o teu milagre nessa noite, em nome de Jesus de Nazaré. Recebe em nome de Jesus. Quem crê que recebeu algo de Deus aqui, aplauda o nome dele e glorifica o nome do Senhor.